Hoje eu quero convidar você para nós estudarmos aqui nos próximos minutos uma parábola que, segundo alguns teólogos, é o coração do Evangelho de Lucas. É uma das parábolas mais ricas, mais marcantes e mais conhecidas da Bíblia. Mesmo muitas pessoas que nem têm tanto manejo com a Bíblia, mas já ouviram essa parábola, já ouviram essa história completa ou em parte, que é a parábola que está lá em Lucas 15. Na verdade, é uma única parábola com três fases, né? Jesus começa falando primeiro sobre um pastor que perdeu uma ovelha e vai atrás da ovelha. Depois ele fala de uma mulher que perdeu uma moeda e vai procurar a moeda. E depois fala de um pai que perdeu um filho e fica esperando o filho voltar. Mas só que a parábola que Jesus vai contar para nós, ele vai falar na verdade de dois filhos. E dois filhos que têm algo em comum. Os dois filhos estão perdidos. Os dois estão perdidos. Só que um está perdido longe de casa. E o outro perdido dentro de casa. E ambos precisam ser encontrados e resgatados. Por isso que eu me atrevo a chamar essa parábola de Lucas 15. Se eu fosse dar para ela um título, eu daria a parábola dos filhos perdidos. Os dois. Tem aquela música, né? Os dois filhos de Francisco, né? O filme, acho que é o filme, né? E aqui nós podemos dizer, os dois filhos perdidos. E sabe que nessa parábola tem um detalhe curioso. Jesus não deu nome aos filhos. Qual é o nome do filho mais novo? Alguém sabe? Ou do filho mais velho? Jesus não deu um nome justamente para que qualquer pessoa pudesse se identificar com aqueles filhos. Então aqueles filhos podem ser chamados de Christian, de Ana Paula, de Caio, de Esaú, de Tiago, de Raimundo, de José, de Maria, enfim, nós podemos nos identificar com qualquer um daqueles dois filhos. Então eu peço a sua atenção para nós lermos o texto. Só que eu queria que você entendesse que o texto tem um público original naquela parábola. Jesus contou essa parábola para dois públicos que estavam no mesmo lugar. Que público eram esses? De um lado, uma multidão de pessoas sedentas por conhecer o Evangelho. Pessoas que ainda não conheciam o Evangelho. Pessoas que estavam perdidas, porque não conheciam o Evangelho. Mas também estava naquele grupo, um grupo de fariseus, de religiosos daquela época, que também foi alvo da parábola de Jesus. Jesus também queria falar com eles. Então nessa manhã, nessa noite, o Senhor quer falar tanto com quem faz parte da multidão daqueles que não conhecem Jesus, ou que se afastaram de Jesus, como também daqueles que estão dentro da casa do Pai, mas também precisam ser confrontados com o Evangelho. Então vamos ler o texto, Lucas 15. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou começar a partir do verso 11, e peço a sua companhia na leitura. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou, e arrumando-se, e ele começou, me perdi aqui.
Ali ele desejava alimentar-se da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias em seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: o seu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava perdido e foi encontrado. Amém? Meus irmãos, esta parábola, ela apresenta Deus como o Pai. O filho que se perdeu, o filho mais moço, como aquela multidão de pessoas sedentas por conhecer Jesus, que estavam longe de Jesus. E o filho mais velho, ele é comparado aos fariseus. Então nós temos três personagens nessa parábola. Deus, o Pai, é retratado por Deus. Deus é retratado pelo Pai. O filho mais velho pelos fariseus. E o filho mais novo pela multidão. O filho mais novo se perdeu porque saiu de casa. Se perdeu porque foi embora. Enquanto o filho mais velho se perde dentro da casa do Pai. O filho mais novo representa os pecadores perdidos no mundo. Representa os desigrejados, os incrédulos, aqueles que um dia decidiram viver longe de Deus, longe do Pai Celestial, e foram viver suas vidas por conta própria. Enquanto que o filho mais velho representa os religiosos, farisaicos, com o coração endurecido pela sua religiosidade. Eu quero, portanto, nos próximos minutos, falar um pouquinho do filho mais novo e do filho mais velho, para que você possa se identificar com um deles, quem sabe. O filho, primeiro, eu quero falar do filho que saiu de casa, o filho mais novo, aquele que é iludido, atraído pela libertinagem, por uma vida, entre aspas, sem limites, uma vida onde ele pode tudo, onde ele pode buscar o prazer de qualquer jeito, onde ele pode viver uma vida, conforme o texto diz, desenfreada, sem limites, uma vida onde ele faz o que bem entende. O filho mais novo representa aquelas pessoas que decidiram viver longe do Pai, e que talvez escolheram o caminho da fuga, fugiram. Não quero mais a igreja, não quero mais Deus, não quero mais a Bíblia, não quero mais saber de Jesus, quero viver uma vida do meu jeito, com as minhas próprias intenções e inclinações. Mas o curioso é que o filho mais novo, ele quer viver longe do Pai, mas ele quer o quê? O dinheiro do Pai. Ele quer o favor do Pai, ele pede a herança do Pai. Ele não quer o Pai, mas ele quer o que o Pai tem. Isso me lembra muitas pessoas que fazem algo semelhante. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Querem ir para o céu, mas não querem andar com Deus na terra.
querem que Deus faça um milagre na sua vida, mas não querem praticar, estudar e conhecer o Evangelho. Querem o favor de Deus, mas não querem participar de uma igreja. Querem satisfazer, querem que as suas orações sejam respondidas, mas não são capazes de viver uma vida correta, uma vida piedosa, uma vida diante de Deus. São aqueles que querem a herança do Pai, para viver longe do Pai. Isso no mínimo é incoerente. Alguém um dia me perguntou, por que Deus não leva todo mundo para o céu? Bem, se você não quer Deus na terra, por que você ia querer Deus no céu? Alguém entendeu? Por causa disso, aleluia, eu vou explicar melhor. Na terra, nós estamos treinando para viver o céu. O reino de Deus já está entre nós, e nós estamos aprendendo os valores do reino na terra. Nós estamos aprendendo a amar na terra, aprendendo a crer na terra, aprendendo a obedecer na terra, aprendendo a adorar na terra, para que a gente possa ansiar pelo céu. Ansiar, eu quero um dia estar com o meu Pai Celestial. O filho mais novo representa aqueles que talvez se aborreceram um dia na igreja, se aborreceram com alguém da igreja e resolveram tentar uma vida longe de Jesus, longe da igreja. Tem as suas justificativas, as suas desculpas, mas no fundo o que está pegando é que você escolheu o caminho do isolamento, o caminho de tentar viver um evangelho do seu jeito, a sua maneira, independente daquilo que Jesus ensinou, daquilo que o evangelho nos convoca a fazer. Mas a boa notícia dessa história, e essa é a boa notícia para qualquer pessoa que está aqui entre nós, ou que não está entre nós, é que há a possibilidade de mesmo aqueles que escolheram viver longe, mesmo aqueles que fugiram, mesmo aqueles que deixaram um dia a presença do Pai, há a possibilidade deles retornarem. É isso que Jesus quer contar na parábola. Ele diz o seguinte: o Pai de vocês, o Pai perfeito, o Pai celestial, está esperando que vocês voltem. E na parábola, Jesus deixa claro que um filho um dia caiu em si. Um dia ele se dá conta, um dia ele percebe o erro que ele cometeu, ele percebe que a ilusão de viver longe de Deus o enganou, ele percebe que ele foi longe demais, e aí então ele decide fazer o quê? Voltar. Ei, olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa importante. Sabe qual é a viagem mais bonita que nós podemos fazer? É o retorno. É o retorno. Alguém entendeu? Eu vou explicar melhor. Vou te dar um exemplo. Quem aqui viaja muito a trabalho? Quem aqui viaja muito? Pega a mão para mim. Quem viaja muito? Tiago, quem mais? Tiago também ali. Quem mais viaja muito? A Cris. Eu viajo. Outros aqui também viajam. Vou orar para que você viaje mais. Ei, quando eu viajo, quando você viaja sozinho, e quando você está voltando para casa, você começa a se alegrar em lembrar que tem alguém te esperando. Feliz, bem-aventurado é aquele que tem para quem voltar, que tem alguém te esperando. Sabe aquela cena de aeroporto, que quando você está saindo do desembarque com a malinha, abriu ali aquela porta e tem ali alguém te esperando, alguém que você ama, seja o teu cônjuge, sei lá, o teu pai, a tua mãe, teu filho, alguém te esperando. Diz: ah, que bom, bem-vindo. Não é algo legal? Bem, essa é uma boa metáfora do que nós podemos fazer quando voltamos para a presença de Deus. Deus está nos esperando de volta. Ele quer ter um reencontro com aqueles que se afastaram, com aqueles que foram embora, com aqueles que pegaram um avião e foram para longe da sua presença.
mas que um dia decidiram voltar. A parábola dos filhos perdidos tem uma mensagem: você pode voltar. Amém? Você pode voltar. A parábola conta, Jesus usa a figura do pai que espera o filho e que, quando avista o filho, corre para abraçá-lo. E quando o abraça, não se preocupa se ele está fedorento, se ele está sujo, não joga na cara os seus erros, não o disciplina, não o castiga, não joga os seus erros diante dos outros, mas diz o seguinte: vistam ele com roupas novas. Roupas novas na Bíblia e na cultura judaica é símbolo de honra restaurada. Vai tirar a roupa velha, vai tirar as roupas sujas e vai se vestir com roupas novas. Novo começo. Novo começo. Anel é um símbolo de identidade. O anel é o símbolo da família. Dá o anel de volta para ele. Ele voltou para casa. Ele é meu filho. Ele tem o meu sangue, o meu sobrenome. Ele é da minha casa. Devolva o anel para ele. Sandálias. Nos tempos bíblicos, os escravos andavam descalços. E é bem provável que o filho voltou descalço na parábola. E Jesus diz o seguinte: olha, o pai disse: dê sandálias, porque sandálias é símbolo de liberdade. E aí, o que o pai faz? Uma festa. Matem o bezerro gordo, o bezerro com mais carne, o bezerro pronto para o churrasco. Vamos fazer aquele churrasco bom agora, no ponto certo. Vamos fazer aquele churrasco especial, para celebrar a festa do meu filho que voltou. Quando um pecador se converte, ou quando um desigrejado retorna para a casa do Pai, há uma festa no céu e na igreja. Cada conversão, meus irmãos, é um milagre. Por isso que hoje nós celebramos aqui 3 milagres. O milagre na vida do João Vitor, na vida do Guilherme, na vida da Gabriele. Cada conversão é um milagre. Cada conversão é uma resposta de oração. Cada desigrejado que retorna à presença de Deus é uma vitória do céu sobre as trevas. Por isso, eu quero nessa noite orar por um milagre, para que pecadores se convertam, desigrejados retornem, para que filhos que se afastaram da casa do Pai voltem, em nome de Jesus. Tem uma canção, e eu gosto muito de canções que cantam a palavra, cantam histórias bíblicas. E tem uma canção que o Rodrigo vai cantar agora para nós, que é, a gente vai cantar só um trechinho dela, que o trecho dela é inspirado na parábola do filho pródigo. Vamos ouvir? Só uma parte. Quem conhece canta. E assim termina a primeira parte da história. Termina com um final feliz. O filho mais novo voltou. Mas aí Jesus resolve agora falar com os fariseus, que estavam ali também, ouvindo Jesus. E aí ele conta a segunda parte da história. Na segunda parte, o filho mais velho
não se alegra com o retorno do filho mais novo. Pelo contrário, se revolta, não consegue sequer participar da festa, fica do lado de fora da festa. Ele não gostou que o irmão voltou. Ele fica ainda dizendo: pai, tu matou o bezerro gordo, tu está gastando dinheiro com esse filho que te abandonou, que te traiu. Estava mais preocupado com o custo da festa do que com o motivo da festa. Isso me lembra muitas pessoas que ficam mais preocupadas com o custo do que com o resultado. É possível, e é isso que Jesus quer dizer para os fariseus, é possível estar perdido mesmo perto do Pai. É possível estar perdido mesmo dentro da casa do Pai. E esse é meu grande medo como pastor, que haja entre nós alguém perdido, alguém que frequenta a nossa igreja, alguém que professa que é de Jesus, que é até membro da igreja, que se diz crente, mas que está perdido dentro de casa, porque não conhece o Pai, não tem com o Pai um relacionamento, não se alegra com o que o Pai está fazendo, não se alegra com a festa que o Pai faz, não se alegra com a conversão dos irmãos mais novos, mas fica incomodado. O filho mais novo estava longe fisicamente do Pai, mas o filho mais velho estava longe espiritualmente do Pai. Não estava na mesma conexão, não estava na mesma visão, estava longe. O filho mais novo pecou por rebeldia. Sim, a rebeldia que nos faz sair, que nos faz fugir, a rebeldia que nos faz ir embora. Mas o filho mais velho pecou por orgulho, por religiosidade, por se achar melhor, por se achar merecedor, por se achar mais importante. Pecou também por orgulho. Quando eu penso no filho mais velho dessa parábola, eu me lembro de dois riscos teológicos muito sérios, que eu espero que nenhum de vocês cometa nenhum desses dois erros. Quais são os erros teológicos graves sobre salvação? O primeiro é ser salvo e não saber o que é. Ou seja, você já foi salvo, mas vive com medo de que não tenha sido. Não sabe se é, tem dúvida, inseguro. Esse é um risco teológico, porque nós sabemos pela palavra que aqueles que são de Jesus têm a vida eterna, amém? Não precisam ter medo, não precisam ficar inseguros, não precisam ficar vacilantes, eles têm a vida eterna. Mas um outro risco teológico é não ser salvo e pensar que é. Esse também é um risco. É aquele que está enganando a si próprio. Ele pensa que é, mas não é. Ele pensa que é salvo, mas tem que se converter, porque ainda não se converteu, não nasceu de novo. Então são dois riscos, e eu espero em nome de Jesus que entre nós ninguém cometa um destes riscos, amém? Agora, nessa parábola, Jesus quer mandar um recado para os fariseus e para aquele que é o irmão mais velho da parábola. Qual é o recado que ele quer mandar? O recado é o seguinte: o pastor, quando perdeu uma ovelha, foi atrás da ovelha. A mulher, quando perdeu uma moeda, foi atrás. Mas o irmão mais novo, quando se perdeu, o irmão mais velho não foi atrás. O irmão mais velho ficou indiferente. Jesus disse: o pastor deixou as ovelhas no aprisco e foi atrás da perdida. A mulher acendeu a luz para procurar a moeda, mas o irmão ficou indiferente.
Sabe qual foi a tragédia do filho mais novo? É que ele não teve um irmão mais velho que o amasse e que fosse buscá-lo. E sabe qual é o recado que Jesus quer mandar para os fariseus, que representam ali o irmão mais velho? É o seguinte: se o irmão mais velho amasse o pai, por amor ao pai, ele iria buscar o irmão mais novo. Se o irmão mais velho amasse o pai, não é nem por amor ao irmão, mas é ao pai, ele teria ido atrás do seu irmão mais novo. Mas ele não foi. Ei, olha para mim aqui. Se você já é um filho do pai, se você já é um filho de Deus, você precisa, por amor ao pai, buscar os irmãos perdidos, os filhos perdidos pelo mundo. Ei, você precisa fazer isso, por amor ao pai. Se o filho mais velho amasse ao pai, ele teria ido atrás do filho mais novo. Mas a história termina assim. Nós não sabemos o fim da história. Jesus não explicou se o irmão mais velho se arrependeu. Jesus não explicou se o irmão mais velho entrou para a festa. Ele acabou a história ali. O pai dizendo: mas o meu filho estava morto e foi encontrado. E sabe qual é agora a boa notícia do Evangelho? É que nós temos um outro irmão mais velho. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Jesus é chamado, Romanos 8, 29 diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele, ao contrário dos fariseus, ele veio buscar e salvar os perdidos. O irmão mais velho, verdadeiro, deixou o céu, se fez homem, nasceu no ventre de uma virgem, cresceu e viveu na Palestina para buscar os irmãos perdidos. Ele é o verdadeiro irmão mais velho. Ele disse em João 4:34 que a sua comida, o seu propósito era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Por isso ele veio ao mundo. Ele veio fazer o que os fariseus não fizeram. Ele veio fazer o que o irmão mais velho não fez. Ele veio buscar e salvar os filhos perdidos do Pai. Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Aquele que deixou a eternidade, tomou a forma humana e veio nos buscar. Veio disposto a pagar o preço. Qual foi o preço estipulado? A sua morte, o seu sangue. E ele deu a si mesmo voluntariamente para fazer a vontade do Pai, para agradar o coração do Pai. Sabe o que essa parábola nos diz e nos conta? Que o Pai continua esperando os filhos perdidos pelo mundo. E ainda, meus irmãos, tem muito filho perdido por aí. Tem muito filho perdido aqui em Brasília, que o Pai continua esperando o retorno. O Filho veio buscar, e hoje nós somos os braços do Filho. Hoje nós somos o corpo do Filho na terra, para buscar os irmãos perdidos. E sabe o que o céu está fazendo? O céu está preparando uma festa. O céu está preparando uma festa. E nos contou na parábola que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam mais se arrepender. Nessa história, o Evangelho continua sendo anunciado. E eu quero dizer para você que talvez seja como um filho mais novo que se perdeu pelo caminho, mas veio parar aqui hoje.
que há um lugar para você na mesa do Pai, que o Pai tem roupas novas para você, que o Pai tem um anel para você, tem sandálias para você, que o Pai está esperando você com um abraço, conforme está na parábola. Por enquanto, essa presença é espiritual. O Pai nos recebe, por enquanto, de forma espiritual. Mas um dia, como nós ouvimos aqui, cantando alguns louvores, nós estaremos com Ele face a face. Um dia haverá um reencontro na eternidade. Sim, porque o filho mais velho disse: vou preparar um lugar na casa do meu Pai, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ei, qual a sua resposta diante disso? Qual a sua resposta a essa palavra, a esse convite, a essa promessa? Uma boa resposta seria: eu estou voltando. Eu estou voltando. E se essa for a sua decisão, hoje é um bom dia para você receber roupas novas, um novo anel, uma nova sandália, e tomar uma decisão de seguir a Jesus. Amém?